Seja muito bem-vinda a mais um bate-papo com uma bem nutrida oficial, onde eu trago mulheres reais que estavam vivendo o quadro de desbiose, de síndrome fúngica, que estavam perdendo sua vida, seus relacionamentos, e elas conseguiram aplicar um método, eliminar sintomas e entram aqui ao vivo para compartilhar para vocês como foi o processo para elas, o que elas fizeram de errado antes, que elas visualizaram que o tratamento achava que o tratamento era de uma forma e foi vendo que não dava certo. E por que a gente faz esse movimento, né? Por que eu entro aqui ao vivo todos os dias, 7 horas da noite, trazendo esse conteúdo para vocês? Porque é muito mais fácil você entender o seu processo olhando de fora, você olhando a história de uma outra pessoa. Da mesma forma, quando eu conto a minha história, o meu depoimento, o meu testemunho vivendo a síndrome fúngica lá de 2017, você consegue entender muitas coisas que talvez você, com sintomas hoje, não esteja conseguindo perceber. Então, se você conhece alguém que está vivendo o quadro de síndrome fúngica, de desbiose, compartilhe esse conteúdo, chama a pessoa para ver os conteúdos para ela entender que não é normal viver cheia de sintomas, cheia de alterações no corpo, para que tenha uma elevação de consciência e, a partir disso, comece a nutrir o físico e a alma também, porque só assim a gente consegue manter a nossa saúde de fato. Eu vou colocar a Laia aqui ao vivo, que é uma bem nutrida oficial, e depois eu abro os comentários para tirar as dúvidas de vocês sobre os sintomas e sobre o método, porque a inscrição está aberta e eu vou mostrar para vocês como que funciona a plataforma, como é o passo a passo. Vou abrir aqui no computador para mostrar para vocês, explicar como funcionam as consultas inclusas no método. Então vou tirar todas as dúvidas, porque todo dia, antes de entrar aqui ao vivo, inclusive, uma pessoa comentou assim num depoimento que eu subi: até agora eu não entendi como que é o método. Eu falo, todo dia eu explico, todo dia eu coloco conteúdo explicando e sempre tem gente nova que não sabe como funciona, então por isso que eu reforço aqui, trago mais informações pra mostrar, né, visualmente. Lai maravilhosa, vou te colocar aqui na live, tá bem? E você que é nova por aqui, está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Lai, muito Oi, obrigada. boa noite. Boa noite, obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada por entrar aqui para ajudar outras mulheres, contando uma parte da sua história, para que outras mulheres, outras pessoas, né? Porque tem homem também com síndrome fúngica, desperte mais rápido aí para eliminar os sintomas. Muito obrigada. Imagina, estou aqui para tentar ajudar um pouco também as bem nutridas. Lai, conta de onde você fala, a sua idade e como que você identificou os seus sintomas e que o tratamento que você estava fazendo não estava dando certo. Como foi o processo para você? Eu sou aqui de Salvador, da Bahia. Meu nome é Laís Maia, sou fisioterapeuta, tenho 35 anos. Assim, os primeiros sintomas iniciaram que eu comecei a reparar lá no início da pandemia. Eu acho que pelo fato de eu ter ficado muito tempo em casa, o estresse e tal, então isso aumentou muito os sintomas. Mas aí eu não queria enxergar, né? Não entendia o que era ainda e tal, porque eu nunca tinha vivenciado isso, então eu achava bem estranho, assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo e tal. Só que aí depois eu comecei a consumir mais esse conteúdo. Algumas amigas também compartilhavam, foi inclusive uma que me indicou você, eu não te conhecia, ela que falava, segue essa moça no Instagram, que ela é ótima e tal. Aí eu comecei a seguir. Aí eu falei, gente, será que esse negócio tá certo mesmo? Mas o desespero é tão grande quando a gente está passando por esse tipo de problema que eu resolvi tentar. E deu certo. E lá, você entrar no método, o que você já tinha tentado? Ia para médico direto, o médico passava sempre todos o Zol da vida, mas antibióticos. Então, assim, eu acho que foi uns 2 anos e meio, mais ou menos, tomando antibiótico, ia para médico, prescreveu medicação, não funcionava. Quer dizer, funcionava por um tempo, daqui a pouco voltava de novo, quando tinha um estresse, alguma coisa assim, aí voltava todo o sintoma de novo. Então, assim, foram dias bem difíceis mesmo. Eu ficava me achando dias muito para baixo, uma tristeza que eu não entendi o que era. E aí, depois que eu entrei no método, minha vida melhorou assim, deu um giro. Não foi 360, foi 180, que realmente mudou.
Benção. E quais sintomas principais, assim, que mais te incomodavam? Era mais de um principal? É, Como que você... enxaqueca, no início era muita enxaqueca, e aí depois na pandemia apareceu a candidíase e eu não entendia por quê. Eu falei, mas por que isso? Eu nunca tinha apresentado. E aí com o método eu fui entendendo que acontece porque a gente não se cuida, não se alimenta. É engraçado que quando eu ia para os médicos, né, passava exame de sangue, aí as taxas normais, o médico falava, ah, tá tudo bem com você e tal, a parte de sangue, o hormônio tá ok. Eu falei, doutor, não, eu me alimento bem. Achava que me alimentava muito bem, né? Só que era uma ilusão, nada de alimentação, não era nutrido, né? Comia qualquer besteira, mas não estava nutrindo o nosso corpo. Então, a partir daí eu percebi que realmente, né? Então, quando eu comia mal, comia muito carboidrato, aí a candidíase atacava, era horrível, assim. Não consegui entender, mas hoje eu já tenho mais clareza como é que funciona. Você tinha enxaqueca, a candidíase, e você percebeu outras coisas que estavam relacionadas com a desnutrição? Inchaço abdominal, terrível. Depois que eu comecei o plano, assim, em 4 dias, meu abdômen parou essa distensão, então muitas gases. Era mais ou menos isso, assim. Eu tinha intestino constipado, já não tenho mais. Melhorou, assim, muito. 100% já o intestino. A pele também, meu rosto era muita espinha, muita acne, saía muita acne, agora já tá bem melhor. Tem umas cicatrizinhas assim, mas não saem novas acnes. Então, hoje eu tô bem melhor. Que benção. E como foi para você fazer um tratamento online e dar um voto de confiança? Como foi essa virada? Porque um amigo indicou, mas você não sabia nada, que como funcionava. E Como é que foi o processo? eu Assistiu lá? comecei a seguir ano passado, final do ano passado, foi que eu comecei a seguir no Instagram. Aí eu ficava olhando, assistia sempre as lives, eu falei, meu Deus, não é melhor possível, será que isso funciona e tal, sem tomar remédio, sem nada, não é possível que isso vai funcionar. E aí fui, aí começou esse ano, aí eu tive uma crise séria de enxaqueca. Foi o que fez, o que determinou a me comprar o método, foi isso. Eu estava fazendo um curso de uma semana e assim, não estava almoçando em casa, estava almoçando fora e essa alimentação realmente eu, eu entendo que foi isso que me deixou muito mal. Aí no último dia do curso, eu tive uma crise muito grande de enxaqueca, fui para emergência, tive desmaio, tive vômito, então fiquei muito preocupada. E eu já vinha sendo acompanhada por neuro, por oftalmologista, por otorrino, e todo mundo sempre falava: "Não, você não tem nada, tá tudo bem". Mas a neuro tinha prescrito uma medicação, essas tarja preta, mas eu sempre fui resistente a tomar remédio. Falei: "Não, não vou tomar isso, porque como eu sou uma pessoa muito ativa, eu trabalho, eu dirijo, então eu não posso ficar tomando remédio que me dê sono, né? Me deixe sonolenta". E aí alguém no curso fez assim: "Você já observa sua alimentação? Será que não é isso, essas crises de enxaqueca e tal?". Aí eu falei: essa parte eu nunca tinha pensado, né? Aí eu assisti uma live e tinha uma moça que falava de enxaqueca e tal, que ela ficou curada das dores de cabeça. Eu falei: "É agora que eu vou comprar esse negócio". Aí deu certo, comprei. E assim, eu comprei o método no finalzinho de maio. Comecei. Aqui na Bahia a gente tem costume de São João, aí no sul até que não tem muito, né? São João. A gente viaja para São João e aí eu já estava fazendo a terapia. Não tinha começado com suplementos, mas já estava na dieta, né? Na nutrição. E aí não podia comer bolo. E todo mundo, como é que você vai pro São João e não vai comer um bolo de milho? Não vai comer uma pamonha? Não sei o que. Eu falei, não, gente, isso é a pior coisa que pode acontecer agora. Agora eu não vou comer, mas depois que eu já estiver curada, aí eu volto a comer. Porque uma vez você disse uma frase importante. Hã? Que vai ter muitos São Joãos, né? Então, e você falou isso, gente, não é para a vida inteira, é só o tempo do teu corpo entender, se curar, né? Tirar realmente aquele biofilme de fungos, que depois você volta a comer e vai identificar qual é o alimento que é o gatilho. Eu já tenho 3 meses de método e eu tirei glúten, tirei lactose, tirei tudo. Me senti muito bem. Mas esse final de semana teve um aniversário, eu fui e aí eu me dei o luxo de comer lá uma coisinha com queijo e ok, tá bem, não senti absolutamente nada. Então, assim, eu falei, olha, tô
Graças a Deus. E, e lá, como foi a eliminação dos sintomas? O que que você percebeu indo embora primeiro? Como foi para você? Então, Sheila, aquela coisa dos 21 dias é bem real mesmo. Comigo funcionou de verdade. Eu comecei com a própolis, e aí, assim, no início teve mais corrimento e eu tinha também muita secreção nasal. Eu sentia escorrer de manhã, eu acordava o nariz mesmo, sentia escorrer pela garganta, eu só usando a própolis. E sentia que estava desinflamando mesmo a cabeça, assim, eu sentia mais leve a cabeça. Então aí foi. Depois eu comecei o orégano, aí pronto, os sintomas já. Depois de 21 dias já não estava aparecendo sintomas. E eu sentia que toda vez que eu comia alimento verde escuro e as folhas roxas, aí eu falei, gente, esse negócio é remédio. O alimento é remédio, realmente. Então, assim, eu comecei a identificar os alimentos que realmente me faziam bem, aí eu passei a consumir mais. Aquele checklist que você coloca lá no método, aquilo ali é fundamental. Então, todo dia eu procurava inserir um alimento. Aí eu ficava lá no clube, né? No clube da gente, das Minutridas. Gente, como é que vocês comem abacate? Porque eu não tenho costume de comer abacate. Aí as meninas passam as receitas. É muito legal ter aquele clube lá. Que bom. E lá, o que que é ser bem nutrida para você? Aí é ter vida hoje, é qualidade de vida. Hoje eu consigo é, dizer não a um doce, porque antes era uma compulsão alimentar por doces. Hoje eu já consigo me controlar, já não como mais chocolate. Quer dizer, como agora os 70% e quando eu vou experimentar outro doce, eu já fico enjoada, o corpo já não aceita mais. Então, assim, realmente, minha família aqui mora na minha casa, me ajuda bastante. Mas os outros de fora não entendem, acham magra desse jeito fazendo dieta pra quê? Eu falei, gente, não é dieta, eu tô me alimentando bem, eu agora estou nutrindo o meu corpo. Mas assim, aqui em casa, graças a Deus, minha mãe super apoia e aí prepara as coisinhas. Então, assim, qualidade de vida. E eu consegui mudar também aqui em casa todo mundo. Meu pai tá fazendo, meu irmão, todo mundo se alimentando melhor agora. E lá, e como que foi esse processo de você entender que você estava na desnutrição? Porque você falou uma coisa muito importante que eu sei que muitas que estão aqui também sentem a mesma coisa, que é, eu fui no médico, levava os exames e falava que estava normal. E você comia de tudo um pouco. Então, os exames estão normais, como de tudo um pouco, mas tem sintoma. E como que foi esse processo de você entender que estava no quadro de desnutrição de baixa imunidade? É por causa dos sintomas, né? A sintomatologia, ela continuava, persistia. E mesmo fazendo uso de medicamento com os exames normais, mas os sintomas não desapareciam e tendo que tomar antibiótico toda vez. Aí eu falei, não é possível que tenha alguma coisa normal aqui. Se eu tô fazendo tudo certinho e os sintomas ainda persistem, algo precisa ser mudado aqui. Então eu comecei a fazer a terapia nutricional e realmente é o que mudou a minha vida, assim, muito. Eu, não- eu falo, gente, eu sou suspeita pra falar, mas é vida agora, me alimentar. Tenho prazer agora de comer mesmo as folhas, que antes eu tinha um pouco de resistência com folha, agora eu como muita folha, muito verde escuro, tomo suco detox. E é vida. E é muito importante você trazer isso, porque por mais que o profissional da saúde, né, você fisioterapeuta, eu nutricionista, a gente com sintomas, muitas vezes fica parecendo que está com uma neblina e não consegue enxergar o papel do alimento, mesmo sendo da área da saúde. Isso acontece com muitos profissionais, porque a gente não consegue muitas vezes parar para se olhar. Essa pausa do parar para se olhar, o sentir, prestar atenção, que faz ter o estalo, né? De falar assim, nossa, não, eu preciso corrigir isso aqui da minha alimentação, do meu estilo de vida. E isso que você falou pode parecer muito óbvio, né, para algumas pessoas. Ah, assim, tá com sintoma porque tem coisa de errada. Mas não é tão simples quando você tá doente. Não é, não é. É difícil pra gente enxergar, né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu me alimento bem, eu como de tudo, só que a gente come de tudo que não é o certo, né? A gente come um bocado de tranqueira. Então, tem que ter. Pode- O sinal tá um pouco ruim. Você tá me vendo bem? Tô sim.
Ah, fale, E, pergunte. e qual sintoma que você eliminou assim, que você celebrou mais? Que você falou assim, ah, graças a Deus. Com certeza a candidíase, né? Porque ninguém merece, gente. Mulher nenhuma merece ficar com candidíase. Como eu te falei no início, eu não entendi o que era. As pessoas falavam, na verdade, assim, na minha cabeça, apesar de eu ser da área de saúde, mas eu não tinha noção que muitas mulheres sofrem com isso. A quantidade é, assim, é um número gigantesco, eu não tinha noção. Então, assim, quando minha amiga começou a falar comigo que tinha isso e que uma outra amiga médica prescrevia sempre a mesma, toma fluconazol, toma não sei o quê. Aí, tá, eu não entendia direito como funcionava. Achava que era alguma coisa, não sei, do organismo dela, mas não achava que pudesse acontecer comigo. Foi quando começou, né? Tipo, a primeira crise. Aí eu fui ao médico, a médica falou: ah, não, acontece, usa essa pomada. Aí um mês, de novo. Aí de novo, e de novo. Falei: não, não posso ser, não pode isso, não pode. A pessoa não pode, não tem que conviver com isso. Mas demorou para cair a ficha, olha lá. Começou no início da pandemia, eu fiquei uns 2 anos e meio ainda sofrendo com isso, achando que, tipo, ia ter cura, mas a cura nunca chegava. E nesses 3 meses eu tô, assim, eu posso dizer que eu tô curada. Eu fiz agora recente o exame de. Fui na ginecologista, né? Fiz o exame, a colposcopia, e aí lá não aparece na lâmina, não apareceu, tá negativo para candidíase. Eu falei, gente, eu até compartilhei lá no clube, porque foi um dia tão feliz para mim. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, celebrei muito, assim, porque realmente era muito deprimente pra gente chegar em casa, o dia. Eu fico o dia inteiro na rua, então não tenho como ficar trocando de roupa, ficar trocando de calcinha. Então era sempre um transtorno. E agora eu tô livre. Tá livre, mais uma. Que bênção. E compartilha lá no clube, sim, que tenho certeza que elas vão vibrar com você, que é muito bom, né? Então, uma vai impulsionando a outra. E lá, Uhum. muito obrigada, viu, pelo seu testemunho. Tenho certeza que vai trazer esperança para muitas mulheres que estão aqui, que vão escutar depois o seu depoimento, que estão desesperançosas e que estão, muitas vezes, ainda naquela fase de tratar o local, na pomada, no fluconazol, e que o estalo demora muitas vezes para vir, né? No seu caso foi 2 anos, o meu foram anos também para eu conseguir enxergar onde, de fato onde era o problema. E vocês ajudam muito essas mulheres a despertarem mais rápido. Muito É, obrigada, viu? imagina, tô aqui para tentar ajudar. Ah, eu vou continuar aqui que eu vou tirar algumas dúvidas aqui dos comentários. Um beijo. Beijo. Tchau. E aí, mulheres, o que vocês se identificaram aqui no testemunho da Lai? Vocês estavam prestando atenção? Porque uma coisa é navegar, outra coisa é prestar atenção mesmo no sentir, nos detalhes, na fala, né, de cada bem nutrida que entra aqui para compartilhar a história com vocês, o testemunho. Você imagina as mulheres entram aqui para contar a intimidade delas, assim como eu compartilho também a minha com vocês, para mostrar para você que é possível. O intuito é esse, né? Mostrar o que é possível, o que é normal, o que é anormal. Então, no caso da Lá, ela levou 2 anos para entender que aquilo que ela estava vivendo era completamente anormal. Escreve aqui nos comentários para eu saber o que você está sentindo, quais são os seus sintomas, o que você está sentindo, para eu poder te orientar, te ajudar. E vocês querem que eu mostre como que funciona dentro da plataforma do método? Eu estou com ela aberta aqui. Quem não está no método ainda, não está aplicando passo a passo. Quem chegou aqui faz pouco tempo, que está acompanhando o conteúdo agora. O método SP, que é SP de Sheila Pacheco, tá? Não é de São Paulo, não. É de Sheila Pacheco. É a metodologia que eu criei com base em tudo aquilo que eu vivi e também dos pacientes, de tudo aquilo que precisava ser feito para realmente eliminar o quadro de síndrome fúngica. E essa metodologia tem uma organização a ser seguida. Então, muitas de vocês. Deixa eu só tirar o áudio aqui dos meus grupos, que fica o pessoal mandando mensagem, fica pitando aqui meu celular. Peraí. O grupo do trabalho aqui. Então, o que acontece?
muitas de vocês passam pela mesma coisa que a Lai, que deu o depoimento dela aqui, passou. Vai no médico, faz exames, o exame de sangue dá normal, só que você tem sintomas. E você sabe algumas coisas sobre alimentação saudável, porque hoje tem essa informação, você come de tudo um pouco, você acredita que aquilo que você come é o suficiente para te nutrir, porque você não fica com fome e tudo mais, só que você vive com sintomas. E aí, muitas vezes, a falha, a desorganização, bem nutridas, está exatamente no passo a passo da recuperação. Porque quando você começa a usar o fluconazol, a terbinafina, o antibiótico, o corticoide, todas essas medicações, exige uma organização nutricional para você se recuperar. Por quê? 20, 30, 40, 50 anos, as células, a recuperação das células é diferente a cada fase, a cada década. Vocês compreendem isso? Então, aquilo que talvez antes, você não tinha as crises antes e agora você tem, porque o seu sistema imune, ele precisa de outra composição para se recuperar. Outra composição que eu digo, muitas vezes mais nutrientes do que antes você tinha necessidade. E tem gente que tem o processo de desnutrição já desde a infância. Eu, por exemplo, desde pequena, eu vim com um quadro de baixa imunidade. Porque eu era uma criança que só comia miojo, bisnaguinha, bolacha recheada e Cheetos. Então, é fácil ficar desnutrida assim, né? Só que isso na vida adulta vai se acumulando com outros hábitos. E por mais que você inclua algumas coisas que você vai aprendendo, vai vendo na internet, para se recuperar de um quadro de síndrome fúngica pode ser insuficiente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a plataforma do método. Quem está aqui que ainda não começou nenhum tratamento nutricional, coloca aqui nos comentários se você é nova por aqui, para eu saber. Só para eu entender quem é que está aqui na live hoje. Porque cada dia entra um grupo de pessoas diferentes, e aí eu não sei, deixa eu achar aqui meus fiozinhos. Eu não sei com quem eu estou falando especificamente para poder orientar as dúvidas de vocês. Você é nova por aqui, você já está no método. A Paty é nova, a Lucia é nova, a Fabrícia, a Angélica. Tá bem, bem-vindas. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos sintomas de vocês, se você se sentir confortável, você pode perguntar aqui, ou você pode perguntar para mim na caixinha de perguntas e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês o que é o método que vocês tanto escutam as bem-nutridas falarem. Quem são as bem-nutridas oficiais? É quem está lá aplicando o método, o meu tratamento. E aí essas mulheres que eu trago aqui, trazendo depoimento, elas já aplicaram o método ou já estão terminando. Então eu vou mostrar para vocês como que é a plataforma. E aí depois eu tiro as dúvidas de vocês, dos sintomas de vocês, para quem não é, como funcionam as consultas dentro do método, tá bem? Ah, tem bastante gente nova. Então a gente já vamos conversar com vocês que são novas, bem-vindas. Vamos com tudo. Vou virar aqui a câmera para mostrar minha tela para vocês. Ó, bem nutridas, seguinte, quando você entra no tratamento, no método, tem todo um passo a passo aqui em módulos. Além da consulta, você tem um passo a passo em módulos, em aprendizado. Por quê? Porque é necessário que você aprenda o processo para você não depender, para você ter autonomia, para você ter liberdade nutricional. Tá? Então, por isso que é tudo ensinado aqui em passos. Então, antes mesmo de começar a suplementação, a primeira coisa que a gente conversa aqui no método é sobre o ciclo de regeneração. Nossa, gente, tá começando uma chuva aqui. Vocês estão escutando a chuva aqui, tá um barulho. Graças a Deus, né? Porque tá um calor. Então, o ciclo de regeneração do método é esse daqui. Tem todo o passo a passo do que comer, o plano alimentar, o que não comer. Isso por quanto tempo, Sheila? De 21 dias a 3 meses, tá? 21 dias a 3 meses. Eu vou explicar por que tem esse tempo, esse período aí dos 21 dias a 3 meses. Como combinar os alimentos, que é o passo 5, as perguntas frequentes. Aí é o seguinte, embaixo de cada conteúdo, tem uma explicação, tem um material em PDF, que é uma apostila que vocês recebem,
E tá vendo aqui 725 comentários? Isso aqui são dúvidas que a gente tira. Então, toda dúvida que você tem, você vai ter uma resposta. Então, aqui a Bruna, a nutricionista da equipe, então tá tirando aqui as dúvidas. Então, a Jéssica também é da equipe, que é terapeuta nutricional e farmacêutica da equipe. Então, toda dúvida que tem, se tem 500 dúvidas, se tiver 1000 dúvidas, você vai ter 1000 explicações. Você não fica com dúvida. E, além disso, você tem a consulta também, que aí são as dúvidas mais individualizadas, coisas mais específicas que vocês querem perguntar, tá certo? Então, saindo aqui do ciclo de regeneração, que é onde vocês aprendem a recuperar os tecidos, então recuperar o tubo digestivo, recuperar a pele, recuperar as unhas, o cabelo, recuperar a imunidade. Isso aqui você recupera aqui, nesse ciclo, tá? No ciclo de regeneração. Aí vem o ciclo de eliminação. Este ciclo de eliminação é para a gente tratar biofilme de fungo resistente ou de bactérias e também de vírus, aí para quem tem herpes, por exemplo. E vem toda a parte de recuperação do sistema imunológico que pode ser necessário com suplementação. Então, tem toda uma orientação. Então, por exemplo, a pessoa, você, assim como eu tive, tem micose e tem desidrose. Então, aqui tem um passo específico para o quadro de micose e desidrose. Independente do quadro que você tenha, esses passos aqui, passo 1, passo 2, passo 3, todos esses são seguidos por todo mundo, porque é recuperação de tecidos e eliminação de biofilmes. Então, todo mundo tem que passar por essa eliminação de biofilmes. Porém, tem algumas condutas específicas que vai de acordo com os sintomas mais resistentes. Então, se é uma infecção urinária, se é a candidíase, se é a micose. Então, vai ter algumas condutas mais resistentes. E aqui nesse ciclo de eliminação tem 14 passos, que vai até aqui a parte do gatilho, né? Gatilho do cortisol e da insulina. E por que tem essa organização, esse passo? Porque é exatamente aqui, bem nutridas, que tem as principais falhas. Que quando vocês vêm até mim... Tá com duplicidade o som? Vocês estão me escutando bem? Deixa eu tirar aqui. Quando vocês me procuram minha ajuda e falam assim, Sheila, mas eu já tentei de tudo. Aí eu volto aqui nesses passos e vejo que você não tentou de tudo. Eu pergunto, você sabe o que é a reação de eliminação? O que você tem que fazer para potencializar a reação de eliminação? Para ajudar o teu fígado a eliminar o biofilme de fungos mais rápido? Você sabe o que você tem que passar? A questão, um exemplo de N-acetilcisteína, a questão do intestino. Então, todos esses passos aqui, eles precisam ser passados detalhadamente para que você tenha a conclusão do seu tratamento, para que o problema não volte. Então, este é o ciclo de eliminação. E aí, depois, vem ciclo de reconstrução, que é um complemento aí da parte de nutrientes, de outras vitaminas, de outras coisas que finalizam, né? O nosso ciclo. Ai, gente, peraí. Que finalizam o ciclo de reconstrução, que basicamente é o que eu faço para o meu corpo não voltar a ter sintomas novamente. Então, depois que eu entendo aqui esse processo, você sabe exatamente como ter um cuidado para a vida toda. Então, como não deixar o problema voltar de novo, tá? E os ciclos de manutenção é a última vez que está aqui disponível, que é um bônus, é onde eu falo de nutrição esportiva, é onde eu falo de hormônios, então tem a parte de emagrecimento, de ganho de massa magra. Então tem todo um acompanhamento aqui, a parte de dentista, de psicólogo, de médicos e tudo mais, que eu deixo disponível para vocês. Então, o que vocês sentem conforme vocês começam a aplicar aqui esses ciclos? Você já começa a sentir o resultado nas primeiras semanas. Então, é o inchaço abdominal que vai embora, é a energia que volta. Então, você vai percebendo que você vai se sentindo bem, tá? E toda explicação em vídeo, né, que tem o passo a passo aqui. Então, a reação de eliminação pode acontecer nos 15 primeiros dias que você está utilizando o antimicrobiano. Então, você pode ter essa reação de eliminação utilizando a própolis, por exemplo. Pode ser que tenha, certo? Que é um antimicrobiano. Achei lá, eu usando a medicação, eu não reparei que eu tive uma reação. Então, aqui tem um vídeo eu explicando a apostila do tratamento, que você clica aqui, você baixa a apostila, tá certo? O material é seu. E aqui embaixo você escreve a sua dúvida, você tira a sua dúvida se for necessário, tá bem? E eu cliquei aqui na apostila, ela abriu. Peraí, deixa eu fechar aqui. E aí, o que mais, Sheila, eu tenho? Tem o bônus aqui de presente para vocês, o Na Cozinha, que é onde vocês aprendem
receitas práticas para quem gosta de cozinhar. Quem não gosta, pode passar essas receitas adiante. Tem toda a técnica de culinária, tem receita para o Natal, tem receita de salada, farinha sem glúten. Tudo que vocês precisam para fazer a manutenção da terapia nutricional. Porque a terapia nutricional vai de 3 meses, de 21 dias a 3 meses. Então, todo o suporte que você precisa, seja você comendo no self-service ou cozinhando na sua casa, você vai ter aqui na plataforma, tá certo? E aí, dentro aqui do método, vai ter um módulo para você agendar sua consulta nutricional. Então, Sheila, então eu entrei no método hoje, eu já vou agendar minha consulta? Não. Por quê? Porque se você entrar e já agendar sua consulta, você não assistiu nada aqui do conteúdo que precisa ser aplicado, você vai perder o valor da consulta, né? Porque a consulta é uma sessão para você potencializar aquilo que você já está fazendo no método. Essa é a intenção da consulta. Então, aqui você vai ter a liberdade para agendar quando você quer a sua consulta, mas eu sempre dou essa dica para você agendar no momento que você já está mais avançada, no momento que você já está aplicando passo a passo. Então, tem a instrução aqui de como agendar, aqui o link para você poder marcar, tá certo? Então, tem toda uma equipe especializada em desbiose e síndrome fúngica. Então, quem entra no método tem consulta inclusa, consulta individualizada, tá certo? E tem o grupo Clube das Bem Nutridas, maravilhoso, né? Que é o lugar onde você tem um ambiente propício para você ter relacionamento com pessoas que querem saúde, querem ser saudáveis e tudo mais. E aqui, esse módulo de manipulados é onde vocês recebem as receitas, tá? Quando for necessário, suplementos. Você tem uma receita de fórmulas manipuladas, tá? Então, eu explico para que serve cada fórmula, para quem que é, dentro do passo a passo do método, onde você faz em lugar de qualidade. Vocês tomarem e tem uma referência, um distribuidor de referência de qualidade dentro dessa farmácia. Então, eu explico todos os detalhes em relação aos suplementos, tá certo? Porque os suplementos, eles fazem parte do ciclo de eliminação, não do ciclo de regeneração. É o segundo ciclo. Quando você entra, é bem simples, bem fácil de entender, tá? O passo a passo. Então, talvez, agora, você olhando isso daqui, essa explicação, você prestou atenção nesses detalhes, nessas minúcias do passo a passo, você compreende porque talvez não tenha dado certo o processo para você. Porque você nem sabia que você tinha que passar por um passo a passo. Você nem sabe quais são os seus gatilhos, você não sabe como potencializar muitas vezes a eliminação do biofilme de fungos. Às vezes a pessoa toma suplementos, mas toma suplementos numa ordem totalmente incorreta. Então a pessoa às vezes toma, um exemplo, toma própolis a vida inteira. É errado. Não pode. Com efeito antimicrobiano, não é assim que usa. Imagina você ficar tomando antibiótico a vida inteira. Faz algum sentido? Não faz. Então, tem toda uma organização, uma forma correta de você utilizar os suplementos, um passo a passo e uma qualidade desses nutrientes. Porque aí vem o ponto. Qual é a qualidade dos nutrientes que você está colocando no seu corpo? Porque vai fazer toda a diferença na absorção. Faz toda a diferença. Então, eu indico, falo, ó, esse produto aqui, nessa dosagem, nessa frequência, neste horário, nesta ordem. Você pode comprar dessa marca. Da mesma forma que eu explico para vocês, olha, a combinação dos alimentos. Por que durante 21 dias a 3 meses a combinação dos alimentos é tão importante? Porque você precisa dar férias para o seu corpo. A sua digestão, ela não é igual em todos os momentos da sua vida. A sua digestão, ela fica debilitada, ela fica fraca, frágil quando você está doente. Então, não dá para... Eu vou comer o que eu estou comendo aqui hoje quando eu estou doente, vou absorver do mesmo jeito quando eu não estou doente? Não, não vai acontecer isso. Por isso que tem uma ordem. Tudo na vida é ordem. Então, na alimentação também é ordem. E essa ordem tem preliminares para tudo na vida, né? Então, essas preliminares, elas são importantes para que o processo dê certo. Então, o método, ele tem toda uma preliminar ali onde você se organiza no conteúdo, que você entende o processo e fala, agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo por mim. Agora eu entendo como reconstruir o sistema imunológico, como regenerar os tecidos. Porque, bem nutridas, é impossível você regenerar tecidos passando uma pomada. Da onde veio isso? Que ensinaram isso pra gente?
Ah, você vai regenerar a sua imunidade passando uma bendita pomada na vagina. Ah, mas foi o médico que passou, Sheila. Mas esse médico, ele tem um papel ali de trazer algo paliativo, de aliviar o sintoma. O certo era ele virar para você e falar assim, olha, isso aqui é para aliviar o sintoma, mas você precisa aplicar uma terapia nutricional. Só que ele precisa ter esse conhecimento para ele poder falar isso para você. Às vezes nem ele cuida da alimentação dele, nem ele cuida do estilo de vida dele. Eu trabalhei com 40 médicos na Mercedes-Benz. Eu trabalhei 6 anos lá. Eu fui nutricionista do ambulatório. E lá o ambulatório é gigante, porque lá na Mercedes tinha, né, na época que eu trabalhava lá, tinha 12 mil funcionários. Então é um hospital dentro da fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo. E quando eu cheguei lá como estagiária, depois fui contratada como nutricionista, eu fui ver a realidade de como era o ritmo de vida dos médicos. Porque eu convivia com eles todos os dias. Eu era a única nutricionista do ambulatório com 40 médicos ali. E aí eu fui vendo, eu falei, caraca, o buraco é muito mais embaixo. A vida do médico, a organização ali deles é um caos. É um caos. É plantão, é fila ali de pacientes para atender, é indústria farmacêutica na porta e tudo mais. Então, se esse profissional ele não tem uma índole, uma ética muito forte, ele vai ser conduzido e vai ser manipulado por um sistema facilmente. Tem vários documentários sobre isso no Netflix, no Star, na Amazon. Vocês procurarem, vocês vão ver vários documentários sobre indústria farmacêutica. E muitas vezes o médico entra num loop ali, no piloto automático de prescrever, que ele entra naquilo ali, ó, essa pomada, essa medicação, a colesterol alto é simvastatina, diabetes é glifage, candidíase, aqui a pomada, o fluconazol, e o resto da conduta, que é o mais importante para orientar o paciente, né, em relação ao estilo de vida, isso fica para trás. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Tá? Então, eu vi isso de perto, não só trabalhando com esses profissionais, como eu estando doente, né? Porque eu passei com trocentos médicos desde os 17, 16 anos, quando eu era uma choquito. Eu era uma pessoa não só doente de baixa imunidade, mas que tive muita acne, muita micose. Então, a minha imunidade era bem debilitada. A Clara comentou aqui, queria saber sobre os lábios descascanos e gera fissura e fica desidratado. Então, no método, você vai perceber lá na parte de inclusão de alimentos, Clara, que tem uma distribuição em relação aos alimentos gordurosos, principalmente. Então, às vezes, não só a falta de hidratação, a água que você pode estar bebendo pode ser que não é uma água muito boa, porque precisa ser uma água filtrada, certo? Então, Sheila, mas tá, eu tenho uma água que é purificada, mas não tenho uma água que é filtrada. São duas coisas diferentes. Então, a gente precisa de uma água que seja filtrada e purificada. 2 pontos. E o segundo é a quantidade de gordura que você ingere no dia. Então, pode ser que você ingira só gordura vindo das carnes, falta gordura vindo dos vegetais, por exemplo, da azeitona, do abacate, do açaí. Isso ajuda a hidratar também os tecidos. Então, tudo isso você vai ver lá no ciclo de regeneração, o que comer. Tem os PDFs lá, Clara, dá uma olhadinha. Você já vai começar com tudo, tá bem? Aí, quem está no método, que está aqui, que está no método. Então, segunda-feira que vem, na segunda-feira, oficialmente, eu vou entrar, não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no Zoom, a gente tem o nosso encontro de boas-vindas, então vai ser na segunda-feira, e aí eu vou passar todo o cronograma, né, dos nossos encontros, de como vai funcionar as consultas com a equipe, o acompanhamento ali comigo também. Então, na segunda-feira, a gente tem o nosso encontro de boas-vindas. Então, se você está indecisa se entra ou não entra, decida logo, para você não perder o encontro de boas-vindas, para você estar lá com a gente. Fica gravado? Fica, mas a energia de estar ali no movimento, de falar assim, agora é a hora. Eu vou começar segunda, setembro de 2023, deixa eu fazer o negócio acontecer. Então, esse movimento de estar junto com outras pessoas que estão ali fazendo negócio também, ele é energia, né, gente? E a energia é o que nos move. Então, se a gente está com a energia mais alta, energia mais baixa, isso implica também no nosso tratamento. Então, é importante você estar num campo energético com pessoas que estão ali no movimento. Eu estou no movimento de cura, eu não estou no movimento de ficar falando só de doença.
Porque aqui no meu Instagram e no meu YouTube, vocês vão perceber, lógico, eu trago conteúdo de alimento, mas eu trago muito conteúdo de sinal e sintoma, porque eu tô captando sempre mais pessoas que estão perdidas, fazendo tratamento errado, e eu vou mostrando sinais e sintomas, mostrando o que tem que ser feito, para depois oferecer o serviço para ver se a pessoa quer tratar comigo. Só que quando você entra no método, aí já é outra conversa. A gente vai ficar mais conversando sobre só sintoma, é sobre a evolução, a reconstrução. Então, como o físico está respondendo, como a alma está respondendo aos relacionamentos. Então, é outro papo, é outro nível. Então, você sai desse estágio aqui de doença, da energia da doença, e você sobe para esse estágio aqui, que é a energia da cura. Da cura. Tá? Então, bora lá. A Josi perguntou, quando vai ter o ciclo 21? Não tem previsão ainda para o ciclo 21. O ciclo 21, ele é a parte só da alimentação, não tem a parte da suplementação. Então, tem alguns momentos que eu abro ele, mas agora a gente está com foco, com a energia em todo mundo que está no método, tá? Clara, manda suas dúvidas lá pela plataforma, que a equipe vai te dar toda a atenção para o seu quadro, tá? Dos seus sintomas. Escreve lá direitinho, tem a equipe, Jéssica farmacêutica, terapeuta nutricional, a Bruna nutricionista, todo mundo lá dando suporte para ajudar, tá? Tati perguntou, micose na unha do pé. Mesmo o tratamento que eu ensino aqui, ele serve para todos os sintomas da síndrome fúngica. Aí você deve pensar, mas Sheila, como um negócio na unha do pé, eu vou fazer um tratamento semelhante para quem tem uma micose na vagina, que é a candidíase. Porque a regeneração, a recuperação da imunidade começa no sistema digestivo. É imunidade. E aí, claro, ali para você cortar a unha, para aplicar um laser que você faz com a podóloga, você pode fazer esse tipo de tratamento em conjunto. Mas a recuperação é de dentro para fora, tá? Então o método serve para você. A Bru perguntou, você não faz consulta particular? Eu criei a metodologia, o método, exatamente para entregar um tratamento completo. Porque você sentar na minha frente e passar em 1 hora de consulta comigo, você não vai sair curada. Agora, se você aplicar o método, estar ali com a gente durante 3 meses, dentro do passo a passo, e passar nas consultas que estão inclusas no método, você sim tem resultado. Então, passar comigo, eu sei que, lógico, você está me vendo aqui e fala, eu quero sentar e conversar com a Sheila, mas não é isso que vai trazer o resultado, é a minha metodologia que vai trazer o resultado para você. Vocês compreendem isso? É você fazer o que eu falo que tem que ser feito, junto com todo o acompanhamento, com todo o suporte. E muitas vezes a frustração de passar em consultas, igual você já foi com médico, com ginecologista, com dermato, você senta ali na frente do profissional, até mesmo com nutricionista, sai com uma folha de papel, passa ali uma consulta, sai com a folha de papel e fala, tá, e agora, o que eu faço? Isso não é suficiente. O conteúdo que tem ali dentro do método é equivalente, se você precisasse receber todo esse conteúdo em consultório, você ia ficar 1 ano passando em consulta para receber todo esse conteúdo que está aqui organizado. Só que como você tem esse conteúdo, eu estou apontando aqui porque eu estou apontando no computador. Quando você tem esse conteúdo aqui organizado e o acompanhamento e o suporte diário, todos os dias, você tem esse resultado muito mais rápido. Em 3 meses, você já eliminou sintomas que você tem há 20 anos. Gente, tem coisa melhor. Só não entra no método quem tá, né? Quem tá ainda no universo da doença fala, não, ainda quero continuar doente em 2023. Porque tudo eu entrego ali no método. Ah, precisa de suplementação? Tá aqui a suplementação. Precisa de consulta? Tem aqui a consulta já inclusa. Tá tudo incluso. É o passo a passo completo para vocês terem resultado. E eu faço isso dessa forma completa. E vocês enxergam esses depoimentos todos os dias aqui no Instagram, exatamente por conta dessa metodologia. Tá? Eu faço isso de forma completa porque só assim você tem resultado, tá bem? Cleusa perguntou, Sheila, as receitas vão ser renovadas todos os dias? Não, o método não é muito sobre receita, não é sobre fazer receitinha fitness, esse tipo de coisa, porque a alimentação ela precisa ser clara e sem muitas misturas. Por quê? Porque você vai dar férias para o seu sistema digestivo. Imagina você faz uma receita, mesmo que sejam ingredientes fitness,
Ah, você faz uma receita, vai 6 ingredientes nessa receita. O seu corpo tem a capacidade de digerir 6 ingredientes de uma vez? E é diferente, você come ali, um exemplo, um frango, um purê de mandioquinha, você come um agrião e um tomate. Aqui tem 4 ingredientes. Mas você vai comer um pedacinho do negócio que vai 6 ingredientes, e você vai acompanhar com uma outra coisa que vai mais 6 ingredientes. Então, a digestão, você não sente, você não percebe, mas o teu corpo tem muito trabalho para fazer esse processo digestivo. Então, o que você precisa para se recuperar é comida. Comida que você encontra na feira, no supermercado, que é fácil de você achar, e você vai colocar sem muita mistura. 2 ingredientes, 3 ingredientes, 4, sem muita coisa. Não é para comer, vou comer colorido com 80 ingredientes no meu prato. Não, não é sobre isso. Tá? Não é sobre isso. Isso é reeducação alimentar, pensando em saúde pública, pensando em governo, então orientação governamental. Então você recebe um guia da alimentação brasileira que tem lá, coma de tudo um pouco e tudo mais. Não está com foco em tratamento de síndrome fúngica, tá bem? Jaine, vi várias dicas para tratamento de candidíase. E qual seria a melhor opção quando os sintomas aparecem no período menstrual? Então, não tem dica. É aí que você precisa sair desse loop da doença. Você vai continuar com uma diquinha para tratar o local. Ah, vou só fazer um banhozinho de assento. Ah, vou mastigar um cravo. Ah, vou tomar um chá disso. É um protocolo que você precisa seguir. E esse protocolo, ele vai ter uma individualização de acordo com o seu caso, com as suas dúvidas e com aquilo que você já fez e com aquilo que você não fez. Tá? Então, por isso que quando você tá lá no método, você fala, olha, eu já apliquei isso, isso e isso, já tô nessa parte aqui, eu tô sentindo que o sintoma tá vindo. Onde será que eu posso estar errando? Pô, aí você sabe onde você tá, em qual passo você tá. Agora você vem aqui, eu tô menstruada e tá vindo a candidíase. Tá, em qual passo você tá do seu tratamento? Em qual passo? Qual é o passo a passo que você tá seguindo? Ah, não tô seguindo nada não, só cortei um monte de coisa e tomei remédio. Então, é por isso. É por isso. Saiba em qual passo você está. Qual é a organização do seu tratamento. Isso é você ter liberdade. Liberdade nutricional. E conhecer o seu corpo, ser especialista em você. Então, você olha lá a ordem, fala, nossa, nunca tinha reparado no gatilho do fígado. Gatilho do fígado, que talvez seja esse gatilho aqui que está fazendo com que eu não tenha recuperação. Então, a Sheila fala para consumir 3 vezes por semana o repolho, o agrião, a rúcula. Isso aqui é um exemplo só, tá? Bem nutrida. Só um exemplo para vocês entenderem o contexto, porque, claro, tem vários gatilhos. Então, eu falo para você consumir 3 vezes por semana e você tem 35 anos e você consome, um exemplo, 1 vez por semana. E agora eu tô falando, o processo terapêutico é 3 vezes por semana. Durante 21 dias a 3 meses, 3 vezes por semana. Não tô falando para você consumir 1, não 2, 3. Então tá lá organizado. Por isso que eu mostrei aqui para vocês, aqui quando eu mostro o passo a passo, né? Então, ciclo de regeneração, por exemplo. Então, tem aqui, quando eu falo para vocês o que comer, tem exatamente o que comer. Você não vai ficar com dúvida, será que eu consigo comer? Não, é bem fácil de entender. Então, tem o que comer, a lista de industrializados, as dúvidas, o plano alimentar, para quem come carne, para quem não come carne. Tem dúvida? Pergunta. Aqui tem já 4.000 dúvidas respondidas, tá? Porque o método já tem 25 turmas, tá bem? Para quem é nova por aqui, fala assim, nossa, mas é porque já tem 25 turmas. E é a mesma coisa aqui que eu falei para vocês em relação ao ciclo de eliminação. Então, eu falo, qual é o gatilho que está ativado? É o gatilho da eliminação de urina? Mas como assim, Sheila, o gatilho da eliminação? Água filtrada e purificada? Quanto mais bagagem você tem, mais você entende. Água filtrada e purificada, como é que tá? Então, a gente vai entrar em minúcias, em detalhes. E o processo não tem que ser sofrido, ele precisa ser compreendido. E a partir do momento que você compreende, você começa a tratar o seu físico. Aí depois, bem nutrida, você começa a mexer nas gavetinhas da alma. Que a gavetinha da alma por que você dá chibatada em você?
Por que tem momentos que você deixa de se cuidar? Porque tá tudo bem a gente comer uma coisa gostosa, comer alimentos conforto. Eu faço isso, bem nutridas. Todo ser humano vai buscar conforto, serotonina em alimentos. Mas por que chega algum momento que você deixa, prioriza outras coisas, pessoas e você não se cuida? Então aí a gente começa a mexer em gavetinhas da alma, tá? Mas aqui a parte da gavetinha do físico precisa estar muito bem compreendida. Porque senão você fica assim o tempo todo. Ah, o meu problema é emocional. Aí eu falo pra você, tá bem, você tem um problema emocional, você vai ficar com a micose na unha porque você tem um problema na sua emoção? Não. Uma coisa está relacionada à outra, mas uma coisa não determina a outra. Uma coisa está relacionada à outra. Eu, se eu sou uma pessoa que fico mais triste, mais deprimida, tô passando por questões, eu me alimento pior, me cuido menos e, como consequência, eu vou ter baixa imunidade. Agora, se eu entendo, se eu valido as minhas sensações, se eu tô com raiva, eu valido a raiva, se eu tô com medo, eu valido o medo, e eu vou lá, bom, agora eu vou incluir alimentos que eu sei que melhoram o meu cérebro, que melhoram o meu humor, melhoram a minha serotonina. Então, você valida as suas emoções. Fala, tô com raiva mesmo, tô pé da vida, tô triste. Ah, faz tempo que eu não tenho um orgasmo, o meu parceiro não me traz prazer, a gente precisa conversar sobre isso. Um exemplo, tá? Então você começa a validar isso, validar suas emoções e você começa a utilizar também os alimentos para nutrir essa parte. Fala assim, pô, eu preciso de serotonina aqui, né? Eu não tô tendo serotonina através do sexo, deixa eu buscar serotonina aqui através do alimento. Então você compreende como pegar peças e organizar o seu quebra-cabeça. Mas isso exige consciência. Exige consciência do processo, tá bem? Então a inscrição para o método tá aberta. Segunda-feira tem o nosso encontro de boas-vindas. Então, faça a sua inscrição o mais rápido possível para você poder já assistir pelo menos o ciclo de regeneração, já estar inteiraça ali em relação ao conteúdo, para a gente fazer um encontro de boas-vindas num outro nível, né? Um encontro aí já com uma bagagem maior. Você, eu posso comer isso? Não, tá escrito lá, já tá, você já vai saber, já sabe como organizar, já tá tudo todo passo a passo conduzido. Aí a gente começa a lapidar. Aí essa lapidação é muito gostosa, porque você vai enxergando o resultado, aí vocês vão celebrando lá comigo. Ah, não tô mais com queixa. Veio aqui o sintoma, mas eu soube o que fazer, eu soube os gatilhos. E aí você começa a vibrar com o seu resultado. E esse é o gostoso da gente estar ali juntas, tá? A Mo perguntou, Sheila, segunda que horas? Eu vou avisar lá no clube, tá? De vocês. Vou mandar mensagem. E a equipe também vai disparar uma mensagem para vocês. Eu acho que não sei se vai pelo WhatsApp ou no SMS. Então, vocês vão receber o horário certinho. Se eu não me engano, vai ser 8 horas da noite. Tá, amor? Mas a gente vai avisar. Eu e a equipe vamos avisar vocês. Peraí que eu perdi aqui a atualização das mensagens. A Mi perguntou, o pagamento pode ser recorrente no cartão? Eu não sei te dizer, Mi. A plataforma onde está o método é pela Hotmart. E lá tem as opções de você pagar com mais de um cartão. Se eu não me engano, dá sim, porque a Hotmart liberou essa questão do pagamento recorrente. Então, dá sim. Se eu não me engano, dá, tá? Estou desatualizada nessa parte da recorrência, porque muda, a plataforma muda e às vezes eu não me atualizo nessa parte aí das recorrências. Ah, que bom que vocês acharam interessante tudo que eu falei. Isabel, na próxima eu quero participar, estou desempregada. Em nome de Jesus, Isabel, você vai arrumar um trabalho, você vai prosperar na sua vida, você vai ter saúde, você vai nutrir a sua alma e o seu físico. Tá? Vê aí na sua casa as coisas que você não utiliza, que tá aí só juntando coisas. Então, o que é TV, é cortina, é roupa, bota tudo para vender no Mercado Livre. O movimento faz a gente sair da inércia. Então, o movimento é importante, tá? E você vai estar entre as bem-nutridas em breve. Profetizo aqui. Sobre o que comer, o que não comer,
quando vocês entrarem lá no tratamento, tem lá a organização certinha. Agora, se você é nova por aqui, está acompanhando o conteúdo agora, tá me conhecendo agora e quer aprender essas questões básicas e tudo mais, tem conteúdo aqui no perfil e lá no YouTube. Então, você consegue achar essas informações. Só que o que é importante você compreender é que as dicas, elas servem para você despertar. O que vai fazer você ter um resultado completo é aplicar o passo a passo completo. É a organização do seu passo a passo. Se você pega uma dica solta, aí você fala assim, ah, tá, a Sheila falou para não comer frutas secas. Isso é um exemplo, tá? Frutas secas têm maior contaminação por fungos e tudo mais. Aí você foca nessa informação das frutas secas. Tá aí o resto do tratamento. Então, é um processo. Você precisa determinar uma data que você vai começar o tratamento. Quando que você vai começar, o dia que você vai começar. É esse ano que você quer eliminar os sintomas. Não, vou eliminar agora, começar agora em setembro, porque eu quero curtir dezembro, eu quero curtir Natal, eu quero curtir verão, eu quero curtir meu corpo saudável. Então, determina, profetiza, escreve, visualiza isso, né? Porque se você fica assim, só fica pegando dica, e essas dicas não coloca em prática, mas de forma desorganizada, e aí você fica frustrada, porque você fala assim, mas eu tô seguindo as dicas, mas não é a dica que vai fazer você ter o resultado, é o passo a passo completo, tá? Tem gente entrando agora e perguntando o que é que você tá falando e tudo mais. Essas lives que eu entro 7 horas da noite é onde eu trago as bem nutridas oficiais para darem o testemunho delas, o depoimento que elas entram aqui para ajudar vocês. Então elas vão lá e compartilham a vida delas, o que aconteceu no processo dela, para ajudar vocês a enxergarem luz no final do túnel, para trazer aí para vocês uma mensagem de conforto. De mostrar, ó, é possível. Eu fiz aqui em 3 meses, tinha sintomas há 2 anos, fiz aqui em 3 meses, eliminei os sintomas. Então, eu entro aqui 7 horas e trago as bem nutridas. Hoje entrou a Lai, a gente começou 7 horas da noite. Agora eu tirei algumas dúvidas em relação ao método e mostrei a plataforma para vocês. Então, quem quiser ver a plataforma, Sheila, eu quero entender o que é o método, estou entrando na live aqui agora, eu vou deixar esse conteúdo gravado, você vai lá e volta um pouquinho o vídeo para você ver como que funciona a plataforma, para você tirar suas dúvidas. E, de novo, reforço. Tome a decisão de entrar o mais rápido possível para você estar com a gente no nosso encontro de boas-vindas na segunda-feira, tá? Em breve eu vou avisar a nova turma. As turmas anteriores também, muitas participam, sempre convidadas, né, nas mentorias de dúvidas, nos plantões. Esse encontro de boas-vindas é para você se organizar, para você entender o processo, para você se sentir segura no tratamento, é esse o foco, para você saber que você está sendo assistida e acompanhada, não só pelas consultas individuais, mas ali também no movimento em grupo. Então, a gente vai ter esse encontro de boas-vindas na próxima segunda-feira, que fica gravado. Mas é importante que você esteja energeticamente ali com a gente, porque isso faz uma baita diferença. Então, tome a decisão, marque a data do seu tratamento, visualize o seu corpo curado, livre de sintomas. Existe sim um tratamento que você nunca fez. Desse jeito aqui você nunca fez. Esse passo a passo completo você não seguiu. Você provavelmente seguiu peças soltas e desorganizadas. Você não deu férias para o seu corpo no tempo correto, na ordem correta. E agora chegou o momento, se você quer realmente viver livre de sintomas. E viver no controle. Porque quer dizer que nunca mais vai acontecer nada com você? Não, mas você vai saber sentir o seu corpo. Opa, estou começando a sentir que minha imunidade está dando uma movimentada aqui. Tem alguma coisa acontecendo. O que eu faço? Você vai saber o que fazer. Você vai saber como agir. Isso vai refletir não só na sua vida, como no dos seus filhos também. Você vai passar essa informação adiante. Não vai ficar só com você. Então, isso é a bênção da nutrição. Você não vai ter mais uma caixa de farmácia só de químicos aí na sua casa. Você vai ter uma farmácia natural. E essa farmácia natural cura. E se em algum momento você desacreditou nisso, ou você não foi ensinado a acreditar nisso, eu trago aqui testemunho todos os dias para você acreditar, para você ter fé nesse processo. Tá bem? Então sejam bem-vindas, bem nutridas, turma 25. O link com toda a explicação do método tá aqui no link do meu perfil, ou você comenta que método, que você recebe o link no seu direct, ou comente qualquer post meu método, que você recebe o link no direct, tem toda a explicação do que é o método, como funciona, o link para fazer pagamento, as formas de pagamento, boleto, cartão, tá toda a informação lá, tá certo?
Sejam bem-vindas. E sobre plano alimentar, dentro do método tem plano alimentar, tá bem? Tem todo o passo a passo, todo o acompanhamento, tudo aquilo que vocês precisam vai ter lá dentro. Porque o foco é você ter resultado. Se você quiser, você dá o seu depoimento aqui depois, né? Pra gente celebrar juntas. Simone, doutora, você faz atendimento, você faz cardápio para descontaminação do corpo e ao mesmo tempo hipertrofia. O meu tratamento é para desbiose e síndrome fúngica, que é o método SP. Então, é isso que eu trouxe esse conteúdo aqui hoje para explicar o que é o método SP, que a inscrição está aberta. Aí tem o link aqui no perfil e dentro do método SP tem consulta com a minha equipe, tá? Por quê? Porque a Sheila não consegue, né? Não consigo atender todas vocês. Então, tem uma equipe formada por mim, especializada em desbiose e síndrome fúngica, que vai ajudar você a eliminar esses sintomas. E Sheila, eu quero focar em performance, junto com síndrome fúngica. Então, hipertrofia, eu consigo? Você quer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu quero ser solteira e quero casar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeiro você reconstrói a sua imunidade, você fica forte o suficiente, imunidade estabelecida, você fica bem nutrida, que aí o processo de ganho de massa muscular vai ser natural. Vai ser simples, tá certo? Agora, não adianta querer agachar com 100 quilos, com 40 quilos, estando com baixa imunidade. A candidíase vai piorar, a baixa imunidade vai piorar. Então, você pode até treinar, mas você não pode treinar com alta intensidade, porque não faz sentido para o seu corpo, porque você está doente. Você precisa se recuperar para depois você focar em hipertrofia, porque hipertrofia gera inflamação. E inflamação precisa de recuperação também. Então, primeiro uma coisa, depois outra. Você namora, aí você vê namoro deu certo e você vai lá e casa. Então, é a mesma coisa aqui. Então, o namoro é eliminar os sintomas da síndrome fúngica, tá bem nutrida, e depois o casamento é você, né, manter essa sua manutenção aí, que é com a hipertrofia, a construção de massa muscular, que isso você vai fazer pro resto da vida, até o último dia da sua existência na Terra, que a gente protege a nossa massa muscular, tá bem? Bem, nutridas, ótima noite para vocês. Fiquem com Deus, muitas bênçãos na vida de vocês. Sejam bem-vindas à turma 25, link na bio sobre a inscrição do método. Entrem lá para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer outra questão que vocês tiverem dúvidas do tratamento, se você já está no método, dentro da plataforma do método você tira todas as suas dúvidas. Então, na plataforma do método tem um espaço onde você vai tirando suas dúvidas. Depois tem os encontros também semanais e também a consulta. Ou seja, dúvida você não terá durante o seu tratamento. Tá bem? Um grande beijo e seguimos!